Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e que a gente nunca esqueça que toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: vamos ver o que Billy Graham nos ensina hoje. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. 1 Pedro 2:21. Todos sabemos que não existe uma liberdade absoluta. Não podemos sair por aí dirigindo a 160 km por hora. Você não pode me dar um soco na cara, porque aí sua liberdade vai acabar na ponta do meu nariz. Podemos dizer que queremos liberdade para publicar material pornográfico, para estimular o uso de drogas ilegais, para promover o sexo sem restrição, para mentir e enganar. Mas se continuarmos com esse tipo de liberdade permissiva, acabaremos destruindo a nós mesmos. O homem só será livre realmente quando tiver o poder moral para conter seus impulsos. Nosso problema, basicamente, é um distúrbio do coração. Nosso coração precisa mudar. Jamais teremos paz se a nossa natureza humana não for transformada, se as pessoas não começarem a se amar ao invés de se odiar. Bom, queridos, como sempre, Billy Graham nos ensinando como sermos verdadeiros cristãos, e hoje, ele ressaltando aqui a mudança que temos que ter no nosso coração, que o nosso coração ele seja transbordado, de amor e não de ódio, jamais. E hoje, queridos, para nossa reflexão, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, e ele diz o seguinte: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém. Bom, queridos, hoje é domingo e eu venho, essa semana venho pensando em algumas coisas na minha cabeça, e hoje, amanhã, depois amanhã, esses dias, nós vamos falar um pouco sobre isso, de assumirmos a nossa condição de cristãos. Então, queridos, a nossa reflexão hoje vai ser a seguinte: você se julga uma pessoa de Deus? Então, se sim, se comporte como tal. Tá bom, querido? Então a nossa reflexão hoje é isso. Pense nisso bastante. Reflita sobre isso. Se você se julga, se você se diz uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, então se comporte como tal. Então, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele diz isso, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, foge de que coisas? Foge da injustiça, foge das coisas erradas, fuja das coisas do mundo, das imperfeições que há no mundo, e segue as coisas de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Procure as coisas de Deus, viva as coisas de Deus, transborde, como diz Billy Graham hoje, transborde no seu coração as coisas de Deus. Então não podemos, sermos cristãos só na teoria, Isso não existe, isso não nos leva a nada. Temos que ser cristãos no nosso comportamento, desculpa, nas nossas atitudes. Então, mais uma vez, a reflexão, a pergunta que eu vou deixar, é essa: você se julga, você se diz, uma pessoa de Deus? Então, se comporte como tal, tá bom, queridos? Então, é assim, para a gente refletir realmente se estamos, vivendo de acordo com o que a gente prega, Então, não adianta eu vir aqui, você está aí, você
falar que é cristão, eu também, né? Claro, essa lição, né, não é para você só, é para mim também, é para todos nós. Então não adianta, por exemplo, né, dando um exemplo meu, eu vir aqui todas as manhãs, né, e a gente se encontrar e falar sobre as coisas de Deus e pregar e tentarmos passar, né, tudo que a gente entende sobre Deus, mas na prática eu viver totalmente ao contrário do que eu falo aqui, né? Então não me levaria a nada, não adiantaria a nada, seria uma enganação. Então, né, como é também uma enganação, muitas pessoas que se dizem de Deus, pessoa que vai na igreja todos os domingos, que vai aos cultos, mas saiu do culto, né? No domingo mesmo, saiu do culto até o outro culto, né? A semana inteira faz tudo errado, né? Então tinha uma música, isso me lembrou uma música dos anos 70, se não me engano, bem no começo da década de 70, que dizia isso, né? Tinha uma frase que dizia: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então, essa frase, né, vale até hoje, né? Realmente, não adianta ir na igreja e falar e fazer e depois fazer tudo errado, né? Depois fazer tudo errado, não praticar nada do que aprende na igreja, nada do que aprende na Bíblia. Então, isso não é ser cristão. Claro que não é, né? Não podemos ser cristãos só da boca para fora, temos que ser cristãos da boca para dentro, né? Nós temos que mudar por dentro, né? A mudança, né? A nova criatura nasce de dentro para fora. E é assim que temos que viver, né? Temos que ter essa mudança de dentro para fora. Temos que ser cristãos e vivermos de acordo com isso. Nossa conduta tem que ser de cristãos. Então, mais uma vez, você se julga cristão, você fala que é cristão, você fala que é uma pessoa de Deus, então se comporte como tal, viva como tal, tá bom, queridos? Chega, né? Vamos parar, né? A partir de hoje, a partir de agora, vamos parar de falarmos uma coisa e fazermos outras, né? Não, o que a gente fala, a gente faz, né? Então, mais uma vez, voltando aqui para o texto, para o versículo de hoje, né? Que a gente siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, tá bom, queridos? Que essas sejam as nossas armas, né? Para a nossa conduta cristã. Mais uma vez, se você quiser, né? Leia, releia, pense bastante nisso sobre hoje. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tá bom, queridos? Né? Então, é isso. A reflexão nossa hoje é essa. Se você é uma pessoa de Deus, viva como tal. Tá bom? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê um dia de muita paz e nos dê muita sabedoria sempre, para que a gente possa cada vez mais realmente viver, aprender e viver as coisas de Deus, que sejamos luz na escuridão, na vida das pessoas, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo aqui, aprendendo e divulgando, semeando a palavra, e eu conto com a sua presença aqui, que abrilhanta demais esse nosso encontro, tá bom, queridos? E a nossa oração para hoje, para a gente encerrar, é a seguinte: oração do dia. Preciso da tua direção em minha vida, Senhor. Amar-te me liberta do cativeiro dos meus desejos carnais. Amém. Bom, queridos, então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. E Deus está no controle. Tchau, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.